Olá pessoal, estamos começando aqui mais um programa, Alô TV, no Alô TV, que é Alô Verdade. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para nós conversarmos sobre teologia, a importância da teologia na sociedade, a importância da teologia na família, a importância do teólogo nos dias atuais. Mas nós só vamos conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu vou fazer essa apresentação. É um homem de Deus, uma pessoa interessantíssima. É historiador, é teólogo, é escritor, e dá aula em vários seminários e, acima de tudo, é um grande amigo. Então, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos dar continuidade e vamos bater esse papo. Chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos, e onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Aí voltamos. Hoje estou aqui com meu amigo, professor Reginaldo Cruz, um grande amigo que eu tenho, um conhecedor das Escrituras, da historicidade das Escrituras, contextualiza muito bem o que é uma teologia, e aqui está hoje aqui, pastor Reginaldo, professor Reginaldo, seja bem-vindo. Sou Marcelo, é um prazer estar aqui com você no programa Alô Verdade. É um prazer também contribuir a respeito do conhecimento da Bíblia, do conhecimento teológico, como elemento de transformação social. Olha, gente, é tão interessante, eu trouxe o pastor Reginaldo aqui, porque eu já convivo com o Reginaldo há muito tempo, nós já demos muitas aulas em vários seminários aqui, e o pastor Reginaldo é escritor, tem vários livros, é dono da editora também, depois vai falar um pouco sobre isso, e ele tem um conhecimento muito profundo nessa área teológica, então nós andamos sempre juntos. Eu já vou começar já bem direto com você, professor Reginaldo, fazendo uma pergunta. De que forma a teologia pode contribuir para a promoção da justiça social no contexto atual? Olha, eu lembro, Marcelo, em 2012, 2014, quando eu fazia o mestrado aqui na PUC, eu estudei bastante sobre sociologia da religião, E dentro da sociologia da religião tinha a parte dos direitos fundamentais do ser humano. Para além disso, também tinha uma boa noção sobre justiça social. E a Escritura, quando eu falo Escritura, eu me refiro ao Antigo e Novo Testamento. Tem um conteúdo
direcionado, objetivo, sobretudo contundente sobre dois assuntos: ética e justiça social. Então, o interesse de Deus nas Escrituras é que, por exemplo, que o pobre ele sempre seja alcançado por programas sociais, seja alcançado pela benesse, seja alcançado pelo amor solidário e fraternal. Quando a gente lê, por exemplo, os profetas Amós, o profeta Isaías, o profeta Obadias e principalmente o profeta Miqueias, desses 4 aí, 3 são chamados profetas da justiça social. Por que esses profetas são denominados, né, profetas da justiça social? Porque eles eram conhecidos dentro do profetismo como a boca de Deus. Ou seja, aqueles que falavam toda a verdade, os oráculos de Deus. Mas eles também, no exercício das suas funções proféticas, eles eram a boca em prol, em defesa do pobre, em defesa do povo, do desvalido, do marginalizado. Expressões, por exemplo, tanto de Miqueias quanto de Isaías e também de Amós, tipo assim, Deus falando de uma forma bem veraz, dizendo o seguinte: ai dos juízes, né, que julgam de forma imparcial ou imparciais. Ai dos príncipes, lembrando que o contexto dos príncipes, na época dos reis, eram os chefes das tribos. Ai dos príncipes que fazem acepção de pessoas, né? Ai dos legisladores que criam leis para perverter o direito do pobre, do órfão e da viúva. Para além da questão profética, e está bem claro que os profetas, não só nesses textos, mas o conjunto da sua obra, evidencia essa preocupação com a justiça social, com a política. O que é a política para os profetas? É a maneira mais eficaz de se promover a ética e a justiça social para todos. É interessante que o profeta bíblico ele não tem uma ideologia, né? Ele não é um ideólogo de direita e nem de esquerda. Ele é a intervenção de Deus em prol do povo. Em prol do povo. É igual um dia desse eu vi uma frase tão desconectada com a verdade, né? Sobretudo tola. Alguém dizendo, eu tenho ideologia, a minha ideologia é a ideologia do Gênesis, né? Onde é que tem alguma ideologia no Gênesis, né? Então, além dos profetas, nós vemos também o próprio Senhor Jesus trabalhando o tempo todo em prol da justiça social, em prol do pobre, de maneira que o pobre seja contemplado, seja assistido. Ele mesmo disse que os pobres sempre estariam conosco. Lembrando também no Antigo Testamento, tem uma frase de Salomão que diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, quando clamar, também não será ouvido. A própria igreja primitiva, ela começa assistindo os pobres, né? Não havia uma burguesia dentro da igreja, uma classe majoritária, não havia uma elite eclesiástica, né? Pastores, presidente, riquíssimos, milionários. Isso não faz parte da ideia do que é ser igreja no Novo Testamento, né? Você não vê isso em local nenhum. Quantos dos apóstolos eram ricos, milionários? Eu não estou falando aqui sobre uma teologia franciscana em prol da pobreza, não. Estou falando que licitamente, honestamente, de forma honrada, todo cristão deve prosperar. Se tornar rico, milionário, pode ser uma reação das benesses de Deus sobre a vida dele. Mas eu estou dizendo de uma igreja neotestamentária, ali, nos primórdios, né, chamada igreja primitiva, que se preocupa com o bem-estar das pessoas, que se preocupa com o bem-estar do pobre, do desvalido, da viúva. O primeiro problema que surge na igreja primitiva parece ser nessa área, né, de responsabilidade social. Atos 6, as viúvas judaicas recebem cestas, donativos, e as gregas não recebem. Exatamente. Os apóstolos vão lá, escolhem pessoas capacitadas para atender os necessitados e resolvem esse problema de justiça social. Isso é tão interessante, que essa questão da justiça social, como você falou, e muito bem colocado, o professor Reginaldo, não tem uma ideologia, né? Não é uma coisa ideológica, né?
E tem muitas pessoas que partem do princípio que não, isso aqui, essa justiça social, é uma justiça social feita dentro da perspectiva da esquerda, da direita, né? Então pega, deturpa a própria das palavra. classes minoritárias, né? E não é isso que realmente nós vemos uma imparcialidade total, né? Os profetas, os bocas de Deus, né? Que exatamente falavam aquilo, não era que as pessoas queriam ouvir, pelo contrário, era aquilo que era mais amargoso, né? Principalmente para Israel. Também Israel, na verdade, os profetas confrontavam os reis, que para chegar na época perto de um rei, principalmente lá no Antigo Testamento, não era fácil, né? O profeta Natan chegou a Davi e deu uma chamada, né? Repreendeu. Então, era algo muito forte e muito interessante diante dessa questão do contexto e da justiça social da época, que tinha que se ajustar mesmo, e tinha que dar exatamente a atenção às viúvas, aos órfãos, né? E te vê essa carga interessante. E outra coisa que eu queria ver com você também, assim, hoje nós observarmos, a gente fala de teologia, de teólogos, né? E aí as pessoas não conseguem entender muito bem que a teologia é uma ciência. Uma ciência. É uma ciência, como é a biologia, como é a sociologia, como é a medicina, como é... Tudo é uma ciência, né? Por exemplo, professor Marcel, ser formado em Direito. Ser da teologia, da filosofia e do Direito, né? Por exemplo, no século XII, inclusive no meu livro, Aprendiz de Teologia, eu falo quando surgiu o ensino universitário no mundo, né? As universidades, todos nós sabemos que elas são uma produção acadêmica a partir do século XII. Por exemplo, eu tive um professor chamado Enzo Patti, e na época eu fazia um outro curso aqui na PUC, e aí ele é o maior especialista do mundo em sociologia do Islã. Eu lembro que foi lhe perguntado o seguinte: professor, você já tinha dado aula em alguma faculdade tão antiga igual a PUC aqui, né? Ou seja, tão relevante? Aí ele, sim, no mundo inteiro eu ministro os meus cursos de verão. Mas eu sou professor de uma universidade que é um pouco mais velha do que a PUC. A PUC na época tinha 60 anos, né? Eu perguntei para ele, quantos anos tem a faculdade que você dá aula? Ele disse, tem 1000 anos. Ou seja, ele era professor da Universidade de Pádua, em Pandova, na Itália. Olha só. Aí, ou seja, nós temos aproximadamente 1.300 anos, né, que tem curso superior. No início, na Gênesis, durante todo o séculos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, toda a Idade Média. A Idade Média começa no século V, vai até o século XV, né? Em toda a Idade Média, a teologia ela foi relevante. Por exemplo, os 3 primeiros doutorados das universidades era doutorado em medicina, doutorado em engenharia e doutorado em teologia. Por exemplo, o grande reformador, Martinho Lutero, ele era um teólogo, né? Doutor em teologia. Você pega as 10 maiores universidades do mundo. Nesse meu livro aqui, Aprendi Teologia, eu falo. Universidade de Yale. Yale, exatamente. A Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, a Universidade de Harvard. Das 10 maiores universidades do mundo, 6 delas tiveram como primeiro curso o curso de teologia. Ou seja, para a formação de ministros, né? De clérigos, né? Missionários, né? Por exemplo, o evangelicalismo chegou aqui no Brasil com o Ash Green Simonton, né? Da Igreja Presbiteriana, né? O protestantismo. E ele veio a ouvir uma mensagem na universidade onde o professor... a Universidade de Princeton, onde o Charles Hodge estava palestrando. Então, a teologia, ela faz parte das discussões sobre a vida, sobre a ética, sobre a solidariedade. Tem questões escatológicas. Na teologia tem discussões antropológicas, sociológicas, né? A teologia, eu posso dizer que é a ciência de Deus. Ela tem método, ela tem epistemologia, ela tem os seus pressupostos. O pressuposto da teologia é a filosofia. Por exemplo, qual o pressuposto da filosofia de Agostinho? Agostinho é um nome gigante na filosofia, né? Os pressupostos de Agostinho são os pressupostos platônicos. De Tomás de Aquino, que é outro gigante da filosofia, são os pressupostos. A teologia de Tomás de Aquino é calcada na filosofia de Aristóteles, né? Aí vem o pessoal da Idade Moderna, né? Schleiermacher,
Hegel, Kant, ou seja, aí prevalece a filosofia do fenomenalismo, né, de Immanuel Kant. Enfim, então, Charles Ross diz que a teologia sem a filosofia é um mero projeto devocional, né? Então, a teologia... Professor Reginaldo, é o seguinte, é porque o tempo aqui é meio gravado, né? Mas vou te cortar, não, nós estamos pegando aqui a lógica disso tudo. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos voltar e você vai dar continuidade nesse assunto aí, que isso é muito interessante. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Aí voltamos. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui sobre a questão da teologia, o professor Reginaldo. Como é que a teologia dialoga, né, com a ciência, com a filosofia, com a psicologia, com a história, com a sociologia? Como é que ela dialoga? Como é que ela conversa com essas outras ciências? Isso é muito interessante, porque nenhuma ciência pode, em si mesmo, ficar isolada, né? A teologia é interdisciplinar. No bloco anterior, nós falamos que ela dialoga com a filosofia, né? Os pressupostos dela são filosóficos, né? Ela dialoga também com a sociologia, né? Tá aí o Durkheim, que era um pastor, né? Um teólogo, né? O Durkheim é o quê? É um dos pais da sociologia moderna, né? São quatro, né? Kierkegaard também, que foi um grande filósofo, né? Existencialista, né? Isso. O Durkheim, Weber, Comte e Marx são os quatro pais da sociologia, né? Também dialoga com a antropologia, dialoga com a psicologia. Jung, boa parte do trabalho dele teve como objeto de estudo a Bíblia, né? Livro de Jó. Você observa também a pedagogia moderna. Quem é o pai da pedagogia moderna? Ou seja, a ciência da educação, da formação, do ensino de crianças, né? Ou seja, a teologia, além de dialogar com a antropologia, com a sociologia, porque ela é inteiramente interdisciplinar, ela dialoga com a pedagogia, com Johannes Comenius, né? Comenius é o pai da pedagogia, né? Comenius, ele era protestante, ele era teólogo. O que precisa, professor Marcel, é que o teólogo também dialogue, né? A teologia, por exemplo, a teologia sistemática. A teologia sistemática é um fenômeno
campo epistemológico do saber, né? Porque a teologia sistemática, ela dialoga com a teologia bíblica, com a teologia histórica, com a teologia patrística, com a teologia pastoral, etc, etc. Dialoga com a história, dialoga com as ciências todas elas, e também dialoga com a contemporaneidade, ou seja, com as ciências arqueologia atuais, também, com a arqueologia, né? Os mapa, idiomas, né? A paleontologia, Paleontologia, né? Ou seja, o teólogo também, ele precisa desse diálogo. É por isso que eu defendo que o teólogo, ele não tenha só uma formação superior em teologia. Sim. Por exemplo, você é formado na área do direito, né? Você é Exato. formado na área da teologia, da filosofia. Eu busquei áreas parecidas, eu busquei a área da história e da pedagogia, né? Entendi. Então, é necessário que o teólogo, além da formação teológica, ele tenha outras formações, principalmente das ciências humanas, né? O que forma o mundo são as ciências humanas, a partir das ciências humanas que o mundo é formado. Então, de maneira geral, além da teologia dialogar, o teólogo também tem que se abrir para o diálogo. Isso é tão interessante para a estar falando, se abrir, não é se fechar, porque a teologia ela abre, ela não fecha, né? Exatamente. Por exemplo, qual é a capacidade dos teólogos que estão nos ouvindo, acompanhando o Alô Verdade? Ou seja, o quanto é verdadeiro o diálogo desses teólogos com os direitos fundamentais. Tem pessoas que pensam que direitos fundamentais é só assunto de ideólogos. Não, direitos fundamentais é um assunto humano. Humano, sim. Né? Como diz Rousseau, da condição humana. Qual é a capacidade do teólogo em dialogar com as relações étnico-raciais? Qual a capacidade do teólogo de dialogar com a questão do meio ambiente? O meio ambiente também é um assunto que está sendo cooptado por vertentes ideológicas. Não, o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse trata do cuidado com o planeta, com a terra, com a vida humana. A Bíblia fala até a respeito de como podar as árvores, como tratar a terra, trabalhe com a terra, fazendo-a produzir durante 6 anos, os 7º ano, deixar quietinha, descansando, se regenerando, recuperando, né, de tanto labor. Enfim, então, essas pautas são importantes, né? O teólogo não pode se furtar da pauta do direito fundamental do ser humano, das relações étnico-raciais, da pauta do meio ambiente, da pauta da solidariedade, da pauta da responsabilidade social. Por exemplo, a igreja evangélica não pode ser um grupo de salvos que só pensa em si mesmo, de salvos avarentos, não. A igreja tem que se engajar ou engajar-se com o outro, né? Naquele primeiro bloco nós falamos sobre responsabilidade social, né? Nas palavras de Jesus cai todas as ideologias, né? Porque ele pega todo mundo e para Jesus não tem uma classe minoritária que deve ser assistido. Para Jesus, o que vale é o ser humano, a partir da sua individualidade, que ele chama de o próximo, né? Próximo, Então, a teologia e o teólogo têm que ter essa capacidade interdisciplinar de dialogar com as ciências, dialogar com o povo, né? O teólogo tem que ter um pé na cátedra, né? E outro pé nas ruas, sentindo o povo. Lembra o Martinho Lutero, quando fez a sua tradução, ele foi para os açougues, para as ruas, para os guetos e sentiu o povo, ver de fato como eles falavam. Tanto é que ele captou bem o dialeto do povo, que o povo alemão, parte do seu dialeto vem da tradução de Lutero, né? Então, o teólogo precisa promover, professor Marcel, esse diálogo, né? De maneira geral com a sociedade, né? Com a sociedade, sim. Se a teologia é uma ciência interdisciplinar, o teólogo também tem que ser interdisciplinar. Tem uma contribuição. Ver o outro, não diabolizar o outro. Ele não pode se fechar no seu gueto, na sua teologia. A confessionalidade é altamente relevante. Eu defendo que cada teólogo tenha a sua confessionalidade. Porque senão ele se torna um cara muito híbrido, né? Etc, etc. Mas, mesmo a confessionalidade que nós abraçamos, ela não pode ser apenas uma expressão de dogma, né? De pessoas que se fecham, que não se abrem, que não se dialogam. Quando fala abrir, é dialogar. Sim. Ou seja, qual é o exemplo do diálogo? O Senhor Jesus, os profetas, o Paulo, os apóstolos. É possível, por exemplo, professor Marcel,
evangelizar sem dialogar, conversar com as pessoas? Não tem como, né? Tem como. Tem que falar, tem que dialogar, tem que conversar, tem que ter conhecimento, sabe? O grande problema que eu vejo hoje, Reginaldo, é que as pessoas, às vezes, acham que o teólogo, na verdade, ele, quando faz uma boa teologia, ele se torna descrente. Sim, nós sabemos que teve alguns excessos de teólogos liberais, né? Exatamente. Como Bultmann, né? Como outros mais, que realmente usaram da própria filosofia existencialista, entendeu? Ateísta, para poder formar algumas questões. Né? Você falando sobre teologia liberal, é importante que esses assuntos até agora discutidos, eles não fazem parte do evangelho social, não. Fazem parte do evangelho da cruz, fazem parte do Senhor Jesus. Por exemplo, assim, e também ser solidário não é ser liberal. Ser solidário é ser humano. Não basta apenas nós divulgarmos o evangelho. O evangelho não é divulgado por seres humanos, ou seja, o quão humanos nós somos na divulgação, né, do evangelho. Né? Pois é. Isso é tão interessante que esses dias eu estava observando, né, que eu sento com várias correntes teológicas. Né? Porque eu vejo o ser humano, né, dentro da sua capacidade de essência. Né? A gente não pode muito rotular as pessoas, porque parece que dentro desse nosso bojo fechado, né, das igrejas, parece que você só pode conversar se for com uma pessoa que tem a mesma confissão sua, a mesma tônica que você tem de fé. E tem os fiscais da vida alheia, né? Observando se você dialoga com, ou se você pratica o ecumenismo, né? Ecumenismo, fica nesse negócio, é verdade. Eu acho que esses caras nunca nem leram o que é ecumenismo. Eco, né? No grego, eco significa casa, né? Ou seja, a ideia de ecumenismo é que o planeta é uma grande casa e todos os seus habitantes estão sob o mesmo teto, né? Então, como é que, se todos estão sobre o mesmo teto, como é que vai acontecer o diálogo, né? Pois é. Então, eu penso que a teologia ela não pode se fechar apenas dentro da igreja, né? Da eclésia. Sim. Ela não pode se fechar apenas na cátedra, ou seja, no mundo acadêmico. A teologia tem que ir para as periferias, a teologia tem que ir para os guetos, para os campos, para os valados. O que é a teologia? A teologia, alguns dizem que ela tem como objeto de estudo Deus, né? Eu acho isso uma afirmação de mau gosto, porque é impossível colocar Deus como objeto de estudo, né? Quem é que vai esgotar Deus? Paulo disse que quem foi o seu conselheiro, né? É impossível esgotar. Mas o objeto de estudo da teologia é a Escritura. É a Escritura. O que a Escritura nos ensina? Nos ensina sobre salvação, sobre ética, sobre relacionamentos. Por exemplo, vamos pegar aqui os 10 mandamentos. Qual é a validade dos 10 mandamentos para hoje? Toda a validade. Os 3 primeiros mandamentos é a ética relacional, é a maneira como você se relaciona com Deus. O mandamento 4, incrivelmente o mandamento 4, que é a guarda do sábado, significa a ética consigo mesmo, a ética individual, ou seja, a ideia da preservação do eu. E os mandamentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ou seja, 3 mandamentos sobre uma ética teísta, sobre se relacionar com Deus, um mandamento sobre se relacionar consigo mesmo, e se relacionar consigo mesmo, do ponto de vista da Escritura, não tem a ver com amor próprio, né? E 6 mandamentos, 60% dos 10 mandamentos é sobre o outro, sobre não ferir o outro, não mentir para o outro, não pegar a mulher do outro, não roubar o outro, ou seja, é a ética social. Isso é tão interessante, né? Jesus mesmo falou, né? Amar Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Você engloba tudo isso aí. Mas olha só, bacana, professor Reginaldo. O professor Reginaldo tem uma capacidade intelectual incrível, eu admiro muito. E daqui a pouquinho a gente vai voltar, né, para fazer outras considerações, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tá certo? Certinho. Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia.
Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Professor Reginaldo, estamos falando tanto de teologia, nós temos que entender também que existe várias escolas teológicas, né? Você estuda teologia dentro do islamismo, tem o seu lado teológico também, né? Você estuda a própria teologia dentro do budismo, que é a linha D dos Vedas, não sei, outras coisas mais. Então, nós estamos falando de teologia na perspectiva da teologia cristã, né? Onde envolve toda essa questão. É o que nós professamos, é que nós mais temos afinidade, né? Mas a teologia, ela também estuda também as outras linhas teológicas, né? E a teologia, a pergunta que eu quero fazer para você, a teologia ainda é relevante em uma sociedade cada vez mais secularizada? Eu falo secularizada, essa coisa muito aberta. Isso. Século, né? A ideia do contemporâneo, dos tempos, da era em que vivemos, né? Essa pós-modernidade mesmo, né, cara? Ou seja, a teologia teria alguma relevância, né? Você estava falando sobre um assunto aí importante, e aí eu, buscando aqui no bloco anterior, sobre a relevância interdisciplinar, né? A capacidade de integrar outras ciências e incorporá-las à teologia. Sobre a interdisciplinaridade, né? Há um teólogo americano chamado Kevin Van Hooser, famosão, né? O Van Hooser, ele fala das atuações. Ele diz que o teólogo é um dramaturgo, o teólogo é um sociólogo, o teólogo é um antropólogo, é um sociólogo porque, já disse o Durkheim, né? Que a igreja ela é algo puramente social, né? A igreja. Então, ou seja, quais são as ações do teólogo? Ele é só teólogo, pastor, teólogo, ou ele é um teólogo antropólogo, um teólogo sociólogo, um teólogo filosófico, missionário? O que ele é? Um teólogo escritor? Há muitos campos, né?
Então, a teologia ela é relevante para a sociedade porque a gente está na era pós-moderna, né? A pós-modernidade. Lembra daquele sociólogo polonês, o mais relevante dos últimos 30 anos, né? Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman, né? É. O cara que criou a ideia do descartável, né? Sim, sim. Dos relacionamentos descartáveis, não duráveis, né? Fluidos e por aí vai. O Bauman chamava essa pós-modernidade de modernidade líquida, né? Sim. E assim, é inquestionável, né, a relevância dele para os nossos dias. Uhum. O Bauman, ele observa que nós vivemos numa sociedade, numa geração, numa era, num século, onde o que impera é o descartável. Né? Não há nada duradouro. Ele não é alguém que está falando de encontro de casais, né? Não, ele é um sociólogo que está falando sobre a sua percepção sociológica seríssima sobre como é que é a sociedade. Então, ele diz que nessa sociedade, tudo se dilui. Em outras palavras, se esvai, né? Então, isso é uma herança da própria modernidade. Lembra da modernidade? Sim, sim. Séculos XVIII e XIX? Que a verdade tornou-se... mudou os paradigmas, né? E a verdade tornou-se relativa. A moralidade tornou-se uma questão de gosto, né? O que é promíscuo para alguém não é para essa pessoa. O que para essa pessoa é sexualmente aceitável, para outra não é. Ou seja, a moralidade se tornou uma questão de gosto. Então, tudo tá muito assim, muito solto, no sentido de que parece que não há nada de concreto. Então, muito relativizado, muitas coisas assim. Né? E a modernidade também, a modernidade, por exemplo, o iluminismo, né? Sim. O iluminismo abafou a teologia, suplantou a religião. O iluminismo gerou crença, otimismo no coração das pessoas, né? Século XVIII e XIX, né? E o iluminismo vendeu a ideia de que a religião estava no ostracismo, né? No esquecimento. E que agora tudo era acadêmico, tudo era científico, tudo era ciência. Então, os milagres da Bíblia, as ações miraculosas da Bíblia não resistiram ao laboratório do iluminismo, né? Sim, sim. E aí, ou seja, a ciência é a única capaz de dizer que isso ou aquilo é a verdade. Ela é o parâmetro, né? Através da observação e da experimentação. E aí dizia que os homens estavam cada dia mais felizes, cada vez melhores, né? Assim era o que dizia o iluminismo. Portanto, no início do século XX veio a Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas foram assassinadas. Como é que fica o insígnia, o slogan do iluminismo, que os homens estão cada vez melhores, né? E aí veio as ansiedades por conta das frustrações, veio as decepções, e o mundo ficou à deriva, né? Nunca houve na história da humanidade tantas síndromes, né? Burnout, TDAH, pânico, e por aí, pânico, depressão, ou seja, as pessoas, elas têm um problema básico, o ser humano, saúde mental. Elas não interagem, não integram, não são sociáveis, não são interessadas em levar um relacionamento sério. A teologia é um contraponto disso aí. A teologia fala que há no céu um Deus que ele é a verdade, o parâmetro para toda a verdade. E que a palavra dele ainda permeia como diretrizes, como um senso ético para formatar e configurar a nossa vida, né? É aquilo que Paulo fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a pessoa que tem Deus na sua mente, no seu coração, foi alcançada por ele, vive de acordo com os parâmetros dele e tem prazer nisto, que isso não é um cerceamento, né? Tem prazer em se relacionar com Deus, ela sofrerá menos. E se ela sofrer, ela vai entender que o sofrimento tem um viés pedagógico, pode levar a alguma coisa, pode ensinar-lhe alguma coisa, né? Não que eu esteja pregando aqui uma teologia do sofrimento, né? Até porque nos é oferecido uma vida abundante. Se Jesus disse, eu vim para que tenhais vida plena, ele não falou uma vida
de ceticismo, de incredulidade, uma vida de relacionamentos frágeis. Ele não nos prometeu uma vida de síndromes, né? Vida plena. A teologia nos ensina sobre a vida plena. Ela só pode ser encontrada em Deus. Essa é a questão. Mas é que é interessante. Então a teologia, ela tem sempre, ela vê um lado absoluto da verdade, que é esse Deus, né? Exatamente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não é isso? E hoje nós sabemos que a modernidade, que é a mãe da pós-modernidade, e diz que a pós-modernidade se rebelou contra a modernidade, né? Porque na modernidade tinha, dentro do iluminismo, não, isso aqui agora é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui tem a verdade, isso aqui é mentira. A pós-modernidade, não. Hoje não existe mais a verdade, hoje tudo é relativo, depende do ponto de vista de cada um, né? Exatamente. E aí que entra a questão da teologia e querer fechar, não, peraí, né? Frear isso aí. A teologia é uma velha companheira, né? Que indica ao ser humano que sempre há uma saída, né? Há uma saída para os que sofrem, há uma saída para os que perecem, há uma saída para os que foram frustrados, os que foram decepcionados, traídos, etc. Então a teologia é o quê? É a capacidade de dizer que Deus faz sentido, né? Sim. A essa sociedade relativizada, né? Alguém disse que a gente vive numa sociedade pós-cristã, uma sociedade neopagã. Ou seja, eu acho que o melhor caminho é agarrar-se a coisas duradouras, a coisas com vistas à eternidade, sabe? Pode parecer obsoleto, pode parecer arcaico, pode sim, mas Deus, ele não nos decepciona. Eu digo que Deus não nos dá calote, ele não nos deixa perdidos no meio da caminhada, né? Entendi. E a teologia nos ensina a confiar em Deus. E eu vou falar mais uma coisa. Hoje se precisa de mais teólogos, né? E teólogos que interfiram mesmo, porque essa desconstrução não é só a questão, a secularização que faz os seculares, não é da boa teologia. Tem muitas igrejas hoje que estão desconstruindo, entendeu? A boa mensagem, a boa teologia, né? A boa interpretação para as benesses, para os fins próprios, né? Então você vê hoje, rapaz, eu fico vendo, Reginaldo, não sei se você já percebeu isso, você liga um canal, você liga a televisão hoje, cara, existe 10 canais que você vai passando assim, só coisa de religião, meu amigo. E tudo, na sua maioria, irrelevante. Não é, cara? Um só pede dinheiro, outro só vende dogmas, outro só televangelistas bandidos, trambiqueiros, que vive da fé alheia, né? Então a pessoa tem que ir atrás de Deus. Aqui a gente fala a verdade, recorrer a verdade, Deus. entendeu? A igreja evangélica brasileira, como a igreja católica também, a igreja no sentido geral, ela sofre de crises, né? Crise ética, crise de integridade, o chamado neopentecostalismo com a sua face da teologia da prosperidade cooptou tanto protestante quanto os pentecostais, professor Marcel. A lógica é o dinheiro, a lógica é as riquezas, né? Olha o absurdo, até coach. Pois é. Como é que as pessoas crentes vão acreditar na lábia, em conversa, em mentira de coach? Né? Deve haver pessoas honestas, sérias entre os coaches, né? Mas eles não deveriam entrar no assunto de teologia, eles são leigos, né? Até porque até o assunto coach não é um curso superior, não é uma formação acadêmica, universitária. Se eu preciso de alguém e que me direcione, por exemplo, enquanto empresário na minha empresa, do ramo editorial, eu vou contratar um administrador de empresas, alguém que sabe das ciências estudou para isso, né? Estudou para isso. Os meus problemas contábeis, eu tenho contratado três contadores que são excelentes, né? Enfim, e tem o meu pessoal do marketing, da publicidade. Eu vou procurar profissionais, eu vou procurar pessoas que fizeram um curso no final de semana e estão aí vendendo alguma coisa que nem eles mesmos têm. São as barbaridades. Pastor Reinaldo, rapaz, poderíamos ficar aqui o dia todinho conversando sobre isso, né, que isso me cativa, esse assunto, eu acho muito bacana, é uma área que eu gosto muito. Queria que você deixasse suas considerações, né, falasse um pouco aí, a sua
os seus e-mails, né, as suas redes sociais, quem está nos assistindo, né, quiser me chamar você para ministrar, fique à vontade aí. Olha, todas as pessoas que assistem toda a grade do Alô TV, especificamente hoje aqui, o Alô Verdade, toda a pauta, toda a grade, toda a programação, certamente as pessoas estão sendo beneficiadas, abençoadas, e porque eu acompanho a programação, a relevância da programação. E essas pessoas também, elas devem saber que existem programas como estes, que se preocupam com a espiritualidade, com o bem-estar, não só moral, social e psico-emotivo, não, mas o bem-estar espiritual delas, né? Então, programas como esse têm espaço para a gente falar que Deus é a saída, que Deus é, de fato, o que elas precisam. O que as pessoas mais precisam é de Deus. Exemplo, a ansiedade, aqui eu encerro. A ansiedade é, do meu ponto de vista, uma prova clara de que a gente não confia em Deus. Eu quero agradecer pelo espaço, professor Marcel, meu amigo, meu irmão. Há pessoas que são mais chegadas do que o irmão. O professor Marcel é uma dessas, né? Eu tenho alguns livros escritos, eu não contei, mas são vários, né? Mais de uma dezena. Da próxima vez que traz. Esse daqui é o Aprendiz de Teologia, um guia para iniciantes no estudo teológico. Está na área, quem vai se envolver na área, quer aprender. Aí eu reuni aqui 22 anos de experiência universitária na área da teologia para falar sobre isso. Geralmente as pessoas me encontram no Instagram, né? @professor Reginaldo Cruz. @professor Reginaldo Cruz. Nós falamos ali sobre fé, sobre espiritualidade, sobre relacionamento, né? Sobre Bíblia, sobre contemporaneidade, sobre questões outras que fazem parte do nosso dia a dia. Eu quero agradecer ao programa, à produção, por essa oportunidade de falar a respeito de uma coisa tão importante, ou mais importante, que é Deus, né? Gente, obrigado mais uma vez, né? O pastor Reginaldo aqui é uma pessoa que falei com muito respeito, amigo, né? Conhecedor. E é isso. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Audio Jungle. Audio Jungle.